Fala, na flecha de dia. Fala, capitão do mato. Beleza? Vamos embora, né? Regulou aí o computador direitinho, né? Ele está sendo iniciado, de vez em quando ele sai isso. Ele dá uma dessa. É, essas porcarias aí ele pede para atualizar e lascou, tem que fazer. Alright, big guy. Vamos lá, vamos, let's learn English. Let's learn English and have fun, né? Alright. Na aula passada, a gente fez aquela aula a gente viu aqui o Waxworks Museum, né? De Madame o quê? Tu sabe. Madame Tussauds. A gente aprendeu um pouquinho sobre a história dessa mulher fascinante. Então, hoje a gente vai para a prática, né? Praticar, revisar um pouquinho dos assuntos de gramática que a gente viu, continuar com past simple. Dessa vez a gente vai fazer um exercíciozinho, relembrando, né? Quando usar did. A gente fez isso um bocadinho na aula passada, mas a gente vai revisar o was and were, que é o passado do verbo to be. O verbo to be não precisa nem falar que o verbo to be é muito, muito usado na língua inglesa, né? Então vamos lá. A gente basicamente vai usar o did, ou was, ou were. Você só tem que decidir qual deles é o que vai entrar aqui. Tá certo? Então, let's go. Esse daqui primeiro. Meu pai, bom. Where. Qual das opções aqui a gente vai usar? Did, was or were? E Where, o where were, né? Your parents born, ok? Your parents, plural, sim. né? Não tá ouvindo direito, não? Rapaz, tá meio. Agora eu tô, mas antes tava meio ruim. É, Peraí. de vez em quando, né? Dá um. Vai, tá melhor? Tá melhor, tá melhor. Ok. Number two. Was your live? When, where was your live? Live é um verbo normal, né? Um verbo normal. Where did you live? When you. Ah, meu Deus. Where did you live? Onde você morava, né? Live no sentido de morar, de viver. Where did you live Was when you were? Okay? You were. When you were a child. All right? Por isso que não é was. Number three. Aqui tá fácil. Live again. was was to live? Ó, was you live in a house or flat? Será que é a forma correta? Was you live or Ah, did you live in a house or flat? Você morava numa casa ou num apartamento? Não é isso? All right? Next one, number four. When did you start school? when did you start school? Number five,
was your first teacher? Very good. Number 6. Who Was your best friend? who was your best friend? Number 7. When Did you learn to read and write? when did you learn to read and write? Very good. Number 8. When When did you get your first mobile phone? Very good. When did you get your first mobile phone? Very good. Now, I'm going to ask you these questions and then you answer. Okay? All right. So, where were your parents born? É para fazer o quê? Para eu responder? I'm going to ask and you answer. Then you're going to ask Ok. me and then I answer. Okay? So, I ask first. Number 1, where were your parents born? Parents was born in Xangrande, Uh-huh. Pernambuco. Uh-huh. They were born in Xangrande, Pernambuco. Very good. Where did you live when you were a child? I, I, I lived I lived in Camaragibe, aldeia Camaragibe. Aldeia. Did you live in a house or a flat? No, I lived in a house. When did you start school? When did you start school? when was seven years. When I was 7 years? Okay, very good, very good. This one, number 5, is really hard, right? Who was your first teacher? Who was your first teacher? Aí, aí eu vou dizer que eu lembro. Huh? Quem foi seu primeiro professor? Yes. What's the answer? You have to give me an answer. Who was your first teacher? Madalena. Eu acho que foi. Engraçado, quando tu estás falando, é só quando tu fala, fica vindo um barulho estranho, um ruído. Não sei se tu consegue consertar isso daí. É só quando tu fala, agora não tá ruído nenhum, mas quando começa a falar, vem um ruído, aí atrapalha. Não sei Tá, se... agora vem. vai falando aí, porque eu só consigo ouvir o ruído quando tu fala. Tá ruim ainda? Não, melhorou, melhorou, Então melhorou, é outra. melhorou, 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 melhorou. Negócio estranho, retado. Okay, so you need to give an answer. Who was your first teacher? There are many ways to answer. My first teacher, I think Madalena. Okay, you could create a name or you could say, I don't know, I don't remember, I was too young, right? There are many ways to answer that question. Who was your best friend? I don't remember. You don't remember. Okay. Number 7. When did you learn to read and write? When did you learn to read and write? 8 years.
At 8? Okay, when you're 8. All right. When did you get your first mobile phone? Agora isso aí eu demorei a ter, viu? Well, you can remember this one. I think you can remember, maybe. Maybe. I remember. 2000, 2000 não, 8, sei não, I don't 2008? remember. 2008? Okay. All right, you could say also when I was 20 years old, when I was 21 years old. You could say like that too. Okay? All right, big guy. Uh, Now, you ask me the questions and then I answer. Dá para ouvir melhor agora? Tá, agora tá tranquilo. Tá fazendo um pouquinho ainda o ruído, mas tá tranquilo. Tá, depois, antes estava maior, tava bem mais. Agora tá Ok, tranquilo. Vai. entendi aqui o cabo. Uhum. Where were your parents born? My dad was born here in Recife, and my mom was born em João Pessoa. Acho que tem paraibana ainda. É, minha Where família, did, parte de mãe é toda paraibana. Minha mãe, meus tios, todos eles nasceram em João Pessoa. where did you were a child? Well, I lived in Olinda my whole life, almost. I mean, no, not my whole life, right? But when I was a child in Olinda, Did you live in a house or a flat? a house. I lived in a house. When did you start school? I probably started school, I guess, when I was 3 years old, I guess, 3, 4. Who was your first teacher? I really don't remember. Who was your best friend? I don't remember either. When did you learn to read and write? Probably 6, 7 years old, I guess. When did you get your first mobile phone? É mobile mesmo essa pronúncia? Ah, no inglês americano seria mobile. No inglês britânico, mobile. Ambas estão corretas. Ambas estão corretas, tá? Well, when I first get my mobile phone, I remember well. I was probably 20 years old when I first got my mobile phone. A StarTAC. Do you remember StarTAC? Sim, Ou sim. não é da tua época isso? É, Hã? eu tive um que se abria no meio, né? Não? Se Era. abria no meio, tinha uma antenazinha. É, É. naquela época ele era um mais moderno, né? Não era tanto tijolão, ficava É, pequenininho. exatamente. Aí o cara andava assim na cintura, né? Tem um encaixezinho, né? Tem um É, suportezinho, né? a bateriazinha quadradazinha atrás, de vez em quando saía. Tirava a bateria, saía, né? A gente. Não é feito esses de hoje em dia que a bateria não sai, né? A bateria, a gente poder trocar a bateria, né? Tá. All right, big guy. Ah, all right. Bom, aqui a gente vai dar aquela revisada na pronúncia, né? Pronúncia do ed, né? Dos verbos regulares. Novamente, verbos regulares são aqueles que a gente só coloca o ed no final. E a gente transforma esses verbos em verbos e joga esses verbos para o passado automaticamente. Uhum. E a gente também tem os irregulares, que são aqueles que cada um vai ter a sua forma, tá certo? Não seguem uma regra, não seguem uma regularidade. Um exemplo é o verbo to be, que é o único verbo que tem duas formas no past simple, que é o was and were, tá? Então, só para a gente dar uma revisada aqui no share sound, listen to 3 different pronunciations. Então, vamos ouvir? 6.6 Pronunciation. T. Worked.
lived. Id. Started. Ok? Então, como a gente sabe bem, né, a gente tem três tipos de pronúncia. Tem o com som de T, que é, no caso, verbos que terminam com K, worked, né? Verbos também o som de D, lived, e id, né? Que é started or started, tá bom? Então, a gente vai ouvir listen and write the past simple verbs in the correct column, ok? Então, a gente tem T sound, D sound and id sound. A gente tem muito mais do D sound do que do id ou do T sound. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o áudio. Tá com papel e caneta? Ready? Pronto. Eu vou colocar o áudio, vai falar o verbo, eu vou dar uma pausazinha de uns 5 segundinhos para você, de repente, falar na sua cabeça, repetir na sua cabeça e escrever. Tá certo? All right? Let's go. 6.7. Cleaned. Received. Visited. Wanted. Moved. Talked. Watched. Interviewed. Opened. Decided. All right. E aí? Fácil? Easy peasy? Não foi fácil, eu só não entendi muito bem. Umas duas pronúncias que eu não entendi. A segunda, logo, eu Uhum. entendi que era cleaned, Ah, clean, limpeza. E a segunda eu entendi. Recife. vamos lá, vamos de novo. Vamos ouvir novamente e aí você vai dizer qual é o sound. 6.7. Cleaned. Clean, entendi. Cleaned. Cleaned. E aí? T, D or I'd? Cleaned. É, é, I'd or D? Cleaned. cleaned. É aí. I'd, Não, no D normal. cleaned. Cleaned. D, assim, T, D or I'd, ok? Vamos lá, então, cleaned. Next. Received. Received. Ah, entendi agora. De received, né? Recebeu, né? Recebeu. Received. E D. ID, I'd, I'd. Received. Sim. Received. D sound. A gente não fala received. A gente não fala received. A gente fala received. Percebe que a gente pula do V direto pro D? Received. Não, received. Received. A gente não fala received. Next. Visited. Visited or visited. Visited. Hã? D. D.
Just the visited, visited, visited. Aí te fala, eu não fala visited. Eu não falaria para ser o som de visited. Não, eu não falo visited. A gente fala Não, visited. eu escrevi assim, desse jeito. O que tu quer saber é o final, o som, né? Só, né? É, o que importa mesmo é isso daqui, ó. É o som Som. no final, que a gente quer saber que Entendi. som é esse no final. É o que importa para a Entendi. gente nesse exercício. Vamos lá para o próximo. Next. Wanted. Wanted. Wanted, wanted, or wanted. Ah, mais americano vai falar wanted, wanted. Feita a música, né? De Bon Jovi. Wanted. I'm wanted, It. wanted. Wanted. ID, né? Wanted, wanted, wanted. Next. Moved. Moved. Moved, moved. ID. ID, Yes. ID. Moved, D sound. Percebe que a gente não fala moved, não é moved, é moved. A gente meio que pula o som do E, né? Moved. Ok? Next. Talked. So, Talked, talked, T. T. So, talked. Watched. watch. Watched, watched. D. D. D, esse aqui, watched. Watch. É esse aqui, D. Watched. T sound. Watched. Interview. Interviewed. Interviewed. Esse interview de entrevista não, né? De entrevistado ou entrevistada. Dado, né? Está falando no passado, né? Interviewed. De. Interview. D sound. D. Yes. Interviewed. Next. Opened. Open. Opened. D sound. Opened. Perceba que a gente não fala opened, né? Opened. Interviewed. Não interviewed. And the last one. Decided. 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 Percebe que a gente fala o we, né? Decided. Não decided. Não fala decided. Fala decided. Alright? A maioria dos verbos, eles têm essa pronúncia com um D no final. Tá certo? Verbos que terminam com K e com CH. Você já sabe que ele tem um som de T, mas não precisa decorar isso daqui. E ou alguns também têm um som de id. Ok? Alright, big guy. Now, let's watch a video and learn about historical events. Ok? Vamos ver um videozinho aqui sobre eventos históricos e vamos conversar um pouquinho sobre esses eventos históricos. Beleza? Okay. The year I was born. Beatlemania, the 1960s. Beatlemania. Sabe o que significa Beatlemania, né? Economia. Beatlemania. That's right. Do you know what happened in the world the year you were born? I was born on the 20th of April, 1964.
That was in the middle of Beatlemania, when the British pop group The Beatles was really popular. My mum was a big Beatles fan. She had all their records, so I grew up listening to their music. Okay, so Shante or Shante, I don't know how to pronounce this lady's name. What happened in the world in the year she was born? Okay. What happened in the world? What was happening in the world in the year that she was born? Quando ela nasceu, o que estava acontecendo no mundo quando ela nasceu? Isso, o que é que está acontecendo no mundo? Ela acabou de explicar o que é que estava acontecendo no mundo quando ela nasceu, no ano que ela nasceu. 1964. Ela disse 1964. What was happening during that time? E aí? Ela, em inglês, né? Deixa eu tentar falar em inglês. Como é na época? At that time, or during that time. At that time, the Beatlemania. Exactly. Beatlemania. É, é, A Beatlemania was going on at that time, right? People were crazy about the Beatles. nada, né? Huh? Ela disse que a mãe dela era uma grande fã dos Her, Beatles. her mom was a big fan of the Beatles, and she had all the records, né? All the records, all the albums. Né? Pode falar albums or records. O que é que significa records or albums? Acho que é os discos, né? Sei lá. Os discos, exatamente. She had her mom, not her. Her mom had all the records of the Beatles. And she grew up Sim, listening to the Beatles, right? sim. Eu entendi. She grew up listening to the Beatles. Okay? Ok. All right. Vamos lá. Still listen to it sometimes. It's great. Does she still listen to the Beatles? Does she still listens to the Beatles? Yes, Yes, she great. she Yeah, does. she Yes, does. yes, she does, right? Does she still listen to the Beatles? Yes, she does. It's great. She says it's great, right? Okay, it was a good time to be born an English person back then, right? Deve ter sido bom ter nascido inglês, né, naquela época, É, às vezes, right? Okay, Beatlemania. The four members of the Beatles were born in the city of Liverpool in the UK. a sobrancelha desse do meio aqui parece a sobrancelha de Josimar, meu cunhado. É o quê? É o quê? Esse aqui que tá, esse que da esquerda aqui parece a sobrancelha de Josimar, meu cunhado. Esse aqui é George Harrison? É, Ah, George Harrison. É Paul, né? Paul, eu não sei se você conhece. Paul, George Harrison, Ringo Starr e Paul McCartney. Esse daqui é Paul. All right. In 1961, they played together in a small local club called the Cavern Club.
Beatles fans still come to this club today. The Beatles made their first single, Love Me Do, in 1962. And by the end of 1963, they were the biggest band in the UK. Ok, muitas informações aqui, né? Então vamos aos pouquinhos, né? Que conhece alguma coisa dos Beatles? Não, é fã, gosta dos Beatles, alguma coisa assim? Quem toca violão? Eu gosto de alguma música dos Beatles. Algumas músicas, não tudo, né? Mas eu imaginei, quem toca violão sabe alguma coisa, pelo menos alguma coisa dos Beatles. I'm a big fan. I am a big fan of the Beatles. E eu gosto muito. Tem até um bar aqui dos Beatles aqui a 2 quadras da minha casa, 2 ruas, dá literalmente para ir andando. Eu nunca fui, acredita nisso não? Você gosta muito. Quando gosta muito, a pessoa. Falta de tempo aí. Um bar só dos Beatles. Então, where were they born? Where did they come from? The city. Do you remember the city? É Liverpool, né? Liverpool, right? Do you remember the name of the bar? The bar they first sang? Não sei o quê. Eu vi o nome, pub, não sei o quê. Eu não lembro não. The, vou voltar só um pouquinho aqui. The Cavern Club, né? The Cavern Club. Ok? O que é que significa The Cavern Club? Clube da Caverna. Clube da Caverna. Clube da Caverna. Engraçado aqui, cave. Eu sempre aprendi que caverna era cave. Que aí veio Cavern, né? Aqui, Cavern Club. Talvez seja uma forma mais antiga, ou talvez seja a forma britânica de se falar caverna. Não sei. Realmente eu não sei. Mas caverna, eu conhecia como cave. Ok? The Cavern Club, they were born in Liverpool. There were 4 boys from Liverpool. Okay? And do the fans go there? Do the fans still go there to Cavern Club? Do the fans still go to the Cavern Club? Do they still go to the Cavern Club? Estavam aqui tocando. Do the fans still go to the Cavern Club? Esse fence, eu não estou entendendo o que é. Fans e fãs. Fans. Vamos ouvir de novo. Fans é fãs. Vamos começar essa parte novamente. Beatles fans still come to this club today. So, do they still go to the Cavern Club? Yes. Yes, right? They still go to the Cavern Club. That's right. The Beatles made their first single, Love Me Do, in 1962. So their first single is another word for song. Their first single, their first song. A primeira música que eles fizeram. Mas no caso, single é uma música que é produzida pela banda ou pelo artista individualmente. É um single. Single é quando só aquela banda ou aquele artista canta. Hoje em dia tem um feature, né? Que fala até em português também, fala featuring, né? Featuring, né? É, tudo agora é em inglês. Tudo é, feature. Eu acho que fala em inglês mesmo, assim, feature, quando um cantor ele faz parceria com outro cantor. Eu não sei se tem um nome em português. Fala feature mesmo. Agora é tudo em inglês. Ninguém tira uma foto, um retrato mais. Meu amigo, olha, tem coisas às vezes que falam assim, tá se misturando tanto a língua portuguesa com a língua inglesa que às vezes falam coisas assim, eu digo, poxa, isso vem do inglês. Não, isso é português, meu irmão. Tô falando português. Eu digo, não, mas a palavra veio do inglês, porque
Não se falava assim antigamente em português e agora está falando. Aí não tem nada a ver, não. Aí quando eu mostro a palavra em inglês, o cara, porra, é mesmo. Tem várias situações assim, eu não consigo lembrar, mas alguém falou alguma palavra essa semana que eu disse isso é em inglês. Isso acontece muito também com o o hindi, que é a língua falada na Índia. Se você ficar ouvindo o hindi, você de vez em quando sai uma palavra em inglês, assim, ele falando o hindi e sai uma coisa em inglês, assim. Quer dizer, é meio que já tivesse se fundindo as línguas, né? Acho que português deve entrar no mesmo caminho. Vamos ver, né? Também a China aí, dentro de mais alguns anos, se torna a grande potência mundial. Vamos ver se de repente o mandarim assume essa função aí. Mas acho que não. O inglês é uma língua mais espalhada pelo mundo. Anyway, what year was the first single released and what is the name of the single? Como eu falei muito, deve ter esquecido aqui, então eu vou botar aqui. Não, olha, nesse Love Me Do, Love Me Do and the year. What was the year? 1962. Very good. Acho que foi True. 62 was the year that the single came out. But 1963 is the year they become famous. The most famous band in the UK. Vamos lá. A. The Beatles made their first single, Love Me Do, in 1962. And by the end of 1963, they were the biggest band in the UK. Okay, so they were the biggest band in the UK. A gente não aprendeu o superlativo ainda, Mas eu já sei algumas coisas. mas já sabe, né? The biggest band Maior, né? in the UK, isso, né? Superlativo, né? Quando a gente compara algo com o restante de algum grupo, né? Comparativo e superlativo são dois assuntos que a gente... Eu não sei se eles são da mesma época, mas ele e Elvis Presley eles são da mesma época, mais ou menos, né? Quem? Eles e Elvis. Elvis é um pouquinho antes. Na verdade, eles usam muito o estilo de Elvis. Eles se inspiram muito em Elvis. Elvis é uma década antes, é anos 50, Elvis. Mas ainda tocaram, eles tocaram o Elvis vivo ainda, né? Eles chegaram vamos dizer, porque Elvis surge nos anos 50, mas eu acho que ele morre nos anos 70. Então, assim, mas Elvis já era famoso mundialmente. Assim, eles se inspiram muito em Elvis para fazer algumas das músicas dele. Elvis é meio que criador, acho que é digamos assim, o que cria o rock and roll, né? Digamos assim. Então, mas é uma década, ele começa a fazer sucesso uma década antes, mas eles se intercalam o sucesso dele, né? Porque Elvis continua 50, 60 com os Beatles, né? Eu acho que deve ter algum momento que eles cantam em conjunto. Ok? Moving on. They had thousands of very excited fans. In 1964, the band went on tour to the USA for the first time. Okay, so what happens in 1964? They going to On a, USA. they go on a tour to the USA. Very good. Very good. They arrived in New York on the 7th of February. What happens on the 7th of February?